todos nós. Vamos dar início à doutrinária da noite de hoje. Quem vai nos contemplar na palestra é Itamar Muritiba, a fé e a oração. Nós vamos ler aqui um trecho sobre a fé divina e a fé humana. Ela está lendo já. Do nosso livro, o Evangelho, né? A fé divina e a fé humana. A fé é o sentimento inato no homem de sua destinação futura, é a consciência que tem das faculdades imensas cujo germe foi depositado nele. Primeiro, em estado latente, que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Até o presente, a fé não foi compreendida senão sob o aspecto religioso, porque o Cristo a preconizou como uma alavanca poderosa, e porque não se viu nele senão o chefe de uma religião. Mas o Cristo, que realizou milagres materiais, mostrou por esses mesmos milagres o que pode o homem quando tem fé, quer dizer, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode receber seu cumprimento. Os apóstolos, a seu exemplo, não fizeram também milagres? Ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais, cuja causa era desconhecida dos homens de então, mas que se explica em grande parte hoje e que se compreenderá completamente pelo estudo do espiritismo e do magnetismo. A fé é humana ou divina, segundo o homem aplique suas faculdades às necessidades terrestres ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio que persegue a realização de alguma grande empresa triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e deve alcançar, e essa certeza lhe dá uma força imensa. O homem de bem, que crendo em seu futuro celeste, quer encher sua vida de nobres e belas ações, aure em sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e aí ainda se cumprem milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não existem más tendências que não se possam vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que outrora eram qualificados de milagres. Eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que, até o presente, chamou-se de prodígios, e que não é senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Um espírito protetor. Paris, 1863. Essa leitura se torna a nossa prece, a nossa abertura na noite de hoje. Fiquem em paz e a palavra está com Itamar. Que Deus nos proteja. Saúde e paz a todos. É sempre uma alegria muito grande podermos retornar a esta casa, rever a todos vocês, encarnados e desencarnados, e fazermos reflexões a respeito desta doutrina maravilhosa que tanto amamos. Nós estamos, a cada dia que passa, buscando uma compreensão maior a respeito do Espiritismo, que Kardec muito bem definiu como sendo
A ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos e sua relação com o mundo corporal. Ele definiu isso lá no livro O que é o Espiritismo. Aliás, é interessante a gente perceber que Kardec não criou os espíritos. Nós temos ouvido aí algumas informações descabidas a respeito de Kardec e a respeito do espiritismo, que o próprio Kardec, na Revista Espírita de 1858, quando ele lança, ele vai dizer que um dos grandes problemas naquela época do espiritismo e que perdura até hoje é o desconhecimento em relação ao que verdadeiramente vem a ser o espiritismo. E isso faz com que exista uma série de críticas sobre o espiritismo, desconhecimento. Por isso é que Kardec, naquela época, sugeriu, e vale para hoje, né, a informação como sendo indispensável a gente estudar para compreender o espiritismo. Não só a gente, todo mundo, né? E aí é interessante, a gente estudando na Revista Espírita, a gente percebe como Kardec gostava de estudar. Inclusive, os contratores do espiritismo, aqueles que combatiam o espiritismo, quer tenham sido materialistas, quer tenham sido espiritualistas, porque não foram só os materialistas que combateram o espiritismo. Os espiritualistas também, a Igreja Católica daquele período, né, do século XIX, bateu forte em relação ao espiritismo, e Kardec fazia questão de ler, de entender, de estudar, tanto é que ele lançou a última obra dele, que foi um catálogo racional para formar uma biblioteca espírita, que era justamente, está contido ali várias obras, e dentro dessas obras, aquelas obras que combatiam o espiritismo. Então, aquilo ali foi algo realmente, a nível de informação, maravilhoso para todos nós, porque nos ampliou a compreensão e a necessidade de aprendermos, de estudarmos. E aí Kardec vem trabalhando com vários conceitos, dentre vários conceitos, ele trabalhou com esses dois aqui, da fé e da oração. Veja bem, a fé e a oração não foi Kardec quem criou, de jeito nenhum. Em todas as épocas da humanidade sempre existiram. Só que Kardec veio trazer, veio fazer uma abordagem diferente, tendo por base aquilo que ele concebia como sendo a lógica, aquilo como sendo a razão, aquilo como sendo algo compreensível e aceitável, não só pela religião, mas e principalmente pela ciência. Por isso é que ele vem trabalhar com esses conceitos, como nós lemos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a fé e a razão. E a gente vai tentar trabalhar um pouquinho sobre isso aí, por esse prisma, por essa ótica de Kardec. A fé, o que seria a fé? Primeiro, antes da gente conceituar, vamos contextualizar, vamos nos colocar no tempo de Kardec para a gente entender. A semana eu vi um filósofo falar num vídeo desse aí, ele fazer uma afirmativa interessante. Ele disse assim, um filósofo brasileiro, Caio, esqueci o sobrenome dele, e ele disse o seguinte: quem não contextualiza não entende o texto, quem não contextualiza não entende o conteúdo daquilo que está lendo ou daquilo que está se falando. E o que é contextualizar? O que significa esse negócio de contextualizar? A gente ir no período que foi escrito. Aquilo que Jesus falou, é preciso que a gente contextualize para ver o período que Jesus falou, aquele período, né? É por isso que hoje a gente fica numa situação meio complicada para entender o que se falou aqui. Vamos pegar a história de Jacobina. Quando eu fiz faculdade aqui na UNEB, né? Na época era Instituto de Formação de Professores, e nós, o nosso TCC, foi eu e mais um grupo de alunos, nós fizemos uma pesquisa, e dessa pesquisa gerou um livro, que foi o Coronelismo no Piemonte e na Chapada. Esse livro foi publicado,
e inclusive serviu de base para muita gente que escreveu o coronelismo posteriormente, sobre o coronelismo. E nós fizemos pesquisas aqui em Jacobina, né? E pegamos vários documentos do coronel Galdino César de Moraes, que foi um dos coronéis aqui de Jacobina, como também vários outros coronéis da Chapada. E aí o interessante é que a nossa orientadora nos trouxe uma explicação de que nós deveríamos não fazer uma análise daquelas frases, daqueles conteúdos, daqueles documentos, tendo por base hoje, né, tendo por base a data atual. A gente tinha que ver a contextualização daquelas frases, aquilo que o coronel, ou aquelas informações que se falou naquele período. E eu me recordo que um dos documentos que nós achamos aqui foi até Galdino, o neto, né, que desencarnou também, que era o esposo de Ana Inês. Ele nos levou na fazenda e nos trouxe vários documentos. Dentre eles tinha um papel escrito pelo governador da época, o governador da Bahia, Luiz Viana. E o interessante é que o governador escreveu, o coronel Galdino falava a respeito das dificuldades na eleição, né? Porque haveria fraude, e o governador escreveu e dizendo assim, olha, aí em Jacobina não tem olaria, se tem olaria, então pronto, a eleição vai ser garantida. Então, o que ele quer dizer com aquilo? Se tinha olaria, uma simbologia, uma metáfora, para dizer de que poderia se fabricar eleitores na olaria e que os votos seriam de acordo com o que o coronel quisesse. O que ele quis dizer. Mas aí o seguinte, fomos contextualizar aquilo, levamos para aquele período e fomos fazer uma pesquisa no Instituto Geográfico da Bahia e a gente observou que aquela era uma tendência típica do coronelismo, de comandar as eleições e ganhar os candidatos que eles queriam. Então era algo diferente da atualidade, embora hoje exista outras circunstâncias e situações da influência do poder econômico, da influência de vários outros poderes, inclusive hoje dos poderes religiosos também, que a gente não vai entrar nessa demanda. O que é que a gente vem trazer isso? Mostrando que é preciso a gente contextualizar. Vamos nos lembrar, Kardec estava em que século XVIII? Século XVIII prevalecia o que na França? Positivismo. Era uma corrente filosófica daquele período em que tinha por base que todo o conhecimento e todas as informações teriam que passar pelo crivo da pesquisa científica. Só era aceito tudo aquilo que a ciência aprovava. Era um combate à religiosidade muito forte dos séculos anteriores, que a Igreja Católica é quem impunha. Até então, a Igreja Católica era quem detinha o poder a nível de informações e a nível de poder econômico, inclusive influenciando nos reinados europeus. E não só nos reinados europeus, influenciando em tudo, né? Influenciando inclusive aqui na própria invasão do nosso país, quando Portugal chegou e que vieram também os jesuítas. Então houve uma influência, uma interferência decisiva da Igreja Católica no mundo inteiro. E a gente não pode negar isso. Estamos falando não a nível de crítica, a nível de informação histórica. Então, aquele momento surgiu na Europa, particularmente na França, aquelas ideias a respeito de um combate a uma religiosidade cega, de que tudo seria aceito de acordo com os ditames da religião, da religiosidade, entre aspas, né, que na realidade era da religião, sendo imposta pela vontade de alguns dirigentes. E aí surge Augusto Comte com o positivismo, e que Kardec, fazendo parte, sendo um professor, Kardec sendo um homem de ciência, bebendo na fonte desse positivismo, de repente começa a perceber alguma coisa diferente sobre as brincadeiras nos salões parisienses. Naquele período na França, 1850, 1848, 49, 50, até 55, era um frisson na França, né? Naqueles salões, as brincadeiras que se faziam ao redor das mesas, depois, né, dos comes e bebes, para
se fazer as brincadeiras das batidas, né, das cestas que se movimentavam, dos objetos que se movimentavam, e se faziam perguntas e obtinham respostas. Então aquilo virou um modismo na França, principalmente em Paris. E Kardec foi convidado por um dos amigos dele, ele que fazia parte, lendo a mensagem aqui eu me lembrei, Kardec fazia parte da sociedade parisiense do estudo do magnetismo. Na França, tinha uma sociedade que trabalhava, que estudava, que buscava seguir os caminhos de Franz Anton Mesmer, do alemão que criou ele chamava de ciência, mas como não foi reconhecido, ficou sendo considerado como sendo uma pseudociência, o magnetismo. Mesmer veio mostrar que cada uma das pessoas tinha em si uma força, uma capacidade de transmitir para outras pessoas um magnetismo, uma energia. Tendo por base nisso aí a experiência que ele fez com a esposa dele, com o imã. Pegou o imã, a esposa dele doente e não conseguia ficar boa, e ele começou a pegar um imã e botar próximo da pessoa, da esposa dele, e percebeu que a esposa dele começou a melhorar. E ele disse, olha, essa propriedade magnética do imã faz com que a pessoa melhore. Depois ele percebeu que não era o imã, era uma energia que ele tinha, e começou a fazer várias experiências e chegou à conclusão de que as pessoas tinham esse magnetismo animal e que poderia promover melhora nas pessoas. E Kardec fazia parte dessa sociedade em Paris, estudava isso, como também fazia parte da sociedade de sonambulismo. E Kardec, já participando dessas, foi convidado por um amigo que fazia parte dessa sociedade para ir até um salão um salão parisiense, para ver essas brincadeiras. E ele participou durante 8 meses. Mas percebeu que tinha algo diferente. Percebeu que a cestinha se movimentava, formava letras, que as pancadas na mesa respondiam às perguntas, e aí Kardec, como cientista, simplesmente ficou matutando e disse, espera aí, tem alguma coisa diferente além dessa brincadeira, porque se tem respostas inteligentes para perguntas inteligentes, tem que ter uma inteligência por trás disso. E depois de participar durante mais outros meses, começou aí a perceber que tinha uma inteligência por trás. E essa inteligência começou a dar o nome de espírito. A partir dali, Kardec começou a se reunir em outros ambientes, inclusive na sua casa, e começou a perceber que não só a mesa respondia as pancadas, como também as pessoas tinham a capacidade de assimilar o pensamento dessas pessoas e respondia às perguntas. E essas pessoas ele denominou de médium. E aí é que ele começou a construir, a estruturar o Espiritismo e lançou em 18 de abril de 1857 o Livro dos Espíritos, com 501 perguntas a princípio. A partir dessa estruturação, Kardec lançou a Revista Espírita, a partir de 1º de janeiro de 1858, e com o lançamento, aí Kardec começou a trabalhar com as pessoas de vários lugares do mundo inteiro, mandando mensagens e recebendo cartas, e começou a tratar de assuntos diversos sobre o prisma dessa nova ciência que ele houvera lançado, mas principalmente tendo por base a forma positivista de ser daquele século vigente. É aí que Kardec, inclusive na Revista Espírita de outubro de 1858, chama aquele século de século matemático. Olha que coisa interessante. Kardec disse, não, esse século, nós estamos vivenciando aqui um século matemático. O que quer dizer um século matemático? Quer dizer um século onde tem por base a racionalidade e a objetividade. Não foge da análise do racional. Não é hipótese. E aí ele começou a trabalhar
alguns conceitos, não mais sobre aquele prisma da religiosidade vigente na época. E aí ele vem trazer esta palavra aqui, com duas letras, tendo por base esta racionalidade vigente no positivismo naquele século. A fé, até então, era tratada pela Igreja Católica e pelas religiões vigentes como sendo uma fé cega. O que quer dizer uma fé cega? Uma fé que se acredita que aquilo que aconteceu foi obra do divino, do maravilhoso, foi obra de algo que não se tem explicação. E aí Kardec diz, não, peraí. Se existem leis, que são as leis naturais, e se essas leis abraçam tudo e todos, então não existe nada de maravilhoso, nem nada de sobrenatural. Observe como foi importante Kardec ter reencarnado nesse século XVIII e lá na França para ter a influência desse positivismo. Senão Kardec seria nada mais, nada menos do que um religioso, que iria aceitar tudo que se falava, e aceitando tudo que se falava, seria mais abraçar a fé cega. Ele veio de uma forma diferenciada, sofreu a influência, sim, daquele século. Recebeu as informações dos espíritos, mas ele foi o principal estruturador do espiritismo. E aí ele vem dizer, olha, se tem leis que são imutáveis, que abraça tudo e todos, então não pode existir milagres. Então não pode existir maravilhoso, sobrenatural. E aí ele começou a trabalhar essa fé desse jeito. A mensagem aqui que Nice leu vem dizer o quê? Que a fé está de braços dados com o magnetismo. Percebo por que eu falei a respeito de Kardec fazer parte da Sociedade Parisiense do Magnetismo e beber na fonte de Mesmer. O magnetismo é a capacidade que você tem, que todo mundo tem, de transmitir um fluido magnético que é próprio de cada pessoa. Cada um da gente tem um fluido. Aliás, me permitam, o universo inteiro é banhado, é ocupado por fluido. Kardec chama isso de fluido cósmico universal. Não existe o nada. A gente não percebe, mas aqui está cheio de fluido cósmico. Mas também nós temos esses fluidos. Só que o nosso fluido é de uma forma diferente desse fluido que está aqui ocupando o universo, o espaço. O nosso fluido é um fluido que tem uma relação com o nosso corpo. É o chamado magnetismo animal. E aí Kardec simplesmente disse, olha, se existem pessoas que fazem determinadas coisas com outras, pessoas que encostam a mão numa pessoa e a pessoa fica boa, pessoa que rezam a outra e fica boa, pessoa que coloca as duas mãos e também a pessoa fica curada. Sempre existiu em todas as épocas, isso não foi criação. Aliás, aqui no sertão isso é muito comum. Muito comum. Vocês já devem ter visto, conhecido, né? As rezadeiras, os rezadores. Comum. Pessoas que pegam um galinho de mato, ou às vezes não pegam nem galho de mato, pegam um sabugo de milho, como eu já vi, e simplesmente faz alguns gestos para a pessoa, e aquela pessoa que estava doente, de repente, melhora. Eu me recordo que eu morava em Mairi, eu tinha 8 anos, e eu me lembro que eu tinha uma dor terrível, uma dor de cabeça, terrível, terrível. Naquela época não tinha médico, hoje já é difícil nessas cidades pequenas ter médico, quanto mais naquela época. E eu me recordo que eram dores insuportáveis, e minha mãe levou para a casa de uma vizinha chamada Dona Maria, uma senhorinha já com uns 80 anos, com um pano amarrado na cabeça, eu me recordo da fisionomia, e eu me lembro que Dona Maria dizia, olha, Dona Lindinha, esse menino sofre de dor de cabeça de sol e sereno. A explicação que ela tinha. Vou pegar um copo aqui e vou rezar. E pegou o copo, eu não me recordo o tipo de copo, mas lembro que ela colocou na minha cabeça e começou a rezar. Não tinha nenhum objeto, apenas a mão, ela fazendo alguns gestos. E depois ela tirou o copo e a água estava em ebulição, fervendo.
Eu me recordo daquilo, eu era criança, mas me recordo. E a água, ela disse, tente botar o dedo aqui, meu filho, para você ver. Agora com cuidado, porque você pode se queimar. E eu não consegui colocar o dedo dentro do copo. Tal a temperatura da água. Beleza, o pessoal disse o quê? Dona Maria rezou Itamar, de sol e sereno, e curou Itamar. Aí é simplesmente uma fé cega. Kardec, analisando isso, como é que Kardec iria analisar? Olha, a água é uma substância que pode receber o magnetismo de Dona Maria. Dona Maria tem um magnetismo e essas propriedades do magnetismo de Dona Maria podem modificar as propriedades da água, levando a entrar nesse estado de ebulição. Lógico, tranquilo. E se Dona Maria tem isso e essa capacidade de fazer na água, ela também tem essa capacidade de transmitir esse magnetismo para Itamar, provocando uma alteração naquele fluido, naqueles fluidos ou naquela energia que estaria provocando um desajuste em Itamar. Então, era essa diferença, foi essa diferença e é essa diferença que Kardec vem tratar a respeito da fé. Que é o quê? Como a mensagem disse aqui, o que é fé? Acreditar. A gente se movimenta por quê? Porque a gente acredita nas nossas pernas. Por que é que eu estou me movimentando aqui, movimentando meus braços? Porque eu acredito. Eu acredito nisso. A humanidade é movida graças à fé. Graças à crença. Isso a gente vai generalizar, que independe de religiosidade. Então Kardec veio tratar de uma fé diferente. Veio tratar de uma fé onde ele analisava todos os fatos relacionados com os supostos milagres, com os supostos fatos que fugiam da explicação lógica, da explicação da ciência vigente na época. E aí Kardec veio tratar e continua hoje trazendo para a gente no movimento espírita dessa maneira. Analisarmos as coisas que acontecem e não simplesmente acreditarmos por uma crença qualquer, mas buscarmos entender e compreender o porquê daqueles fatos. Isso é fé. E aí Kardec veio trabalhar com essa fé acompanhada do raciocínio. Por isso é que ele chama de fé raciocinada. E ele ainda vai trabalhar no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que, olha, a fé é aquela que pode encarar a humanidade em todas as épocas de frente, de uma forma amparada pela razão. Em todas as épocas, independente, né, quais venham ser essa época. Beleza. Então, o que é fé? É acreditar. E o que é a fé raciocinada que Kardec trouxe? É a gente acreditar nas coisas, nas pessoas, mas termos o amparo do raciocínio e da lógica. Isso é a fé. Bem, Itamar, mas qual a relação que essa fé tem com a oração? É aqui que essa mensagem vem trazer e o Evangelho vem mostrar também, né? Que a oração é o quê? É a capacidade que o ser humano tem de invocar. O que é? Olha, é diferente evocar. Evocar é chamar, invocar é pedir. A capacidade que o ser humano tem de invocar o Criador ou invocar outras pessoas. Então, essa capacidade que se tem é chamada de oração. É você entrar em um processo que você sai do seu estado relacionado com o seu dia a dia e você entra no estado que você vai ter um envolvimento com o fluido cósmico universal. Ou seja, numa linguagem popular, a oração é quando a gente entra em contato com o Criador ou entra em contato com seus prepósitos divinos. Beleza, mas qual seria essa relação da fé com a oração? Kardec diz que, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que a oração é uma ação magnética. Olha a gente já juntando aí a oração com a fé, com o magnetismo, a capacidade que nós temos de transmitir os fluidos animalizados que nós temos,
E se a gente for fazer isso de uma forma direcionada, eu posso pensar em Zezinho e eu estarei aqui canalizando, pegando aqui do fluido cósmico universal, um pouco dele direcionando para Zezinho. E posso promover um bem-estar em Zezinho, independente de onde Zezinho esteja. Aqui Kardec vai falar isso na ação da prece. Vai dizer que através do pensamento e da vontade, qualquer pessoa pode utilizar-se do fluido cósmico universal e canalizar esse magnetismo que cada um da gente tem, viajando por esse fluido cósmico universal e trazer os benefícios para as pessoas, inclusive promovendo curas. Sim, Itamar. E como é que acontece isso? É aí que entra a questão da fé raciocinada que Kardec trouxe. E como é que acontece isso? Bom, aí agora a gente vai estudar. Vai analisar, vai pesquisar como é que acontece essa questão dessa possibilidade de se realizar curas. Zezinho é testemunha, e deixa eu ver quem mais, tinha mais vídeo, tem mais 3, 4 pessoas que estávamos aqui nessa sala alguns anos atrás, e eu me recordo que, se não me falha a memória, 12 anos atrás, tinha uma senhora que trabalhava comigo lá em Taquarandi, catando tomate e cortando cebola, e tinha também Cristina, que estava com um problema semelhante, as duas estavam com um problema semelhante, as duas cardíacas, e precisava realizar uma cirurgia para retirar um mioma de um útero, e as duas não poderiam realizar, foram para Salvador as duas, e os médicos disseram que não poderiam realizar, porque as duas tinham problema cardíaco, teria que passar com a avaliação do cardiologista. Quando passou, os cardiologistas não autorizaram a cirurgia. Sandra começou a inchar muito, Cristina também começou a sangrar bastante e começou a inchar, e eu me recordo que um dia a gente, reunido aqui, decidimos fazer um círculo de oração, utilizando da fé e da oração direcionado para elas. Vamos fazer essa oração? Eu confesso que eu fiquei com muita pena da menina lá, porque inclusive o esposo dela tinha desencarnado de câncer um mês antes. E ela tinha parado de trabalhar, na época problemas na fase inicial do benefício social, e aí ela passando necessidade, eu fiquei assim triste, de puxa vida, e ela disse, chegou para mim um dia, ela disse, seu Itamar, eu gostaria de lhe agradecer pelo trabalho, mas eu acho que eu estou me despedindo, porque cada dia que passa eu pioro, olha como eu estou inchada, e aí o sangramento está cada vez maior. Eu confesso para vocês que me deu um aperto no peito, naquele dia me deu um aperto muito grande, de puxa vida, eu tenho que fazer alguma coisa por essa criatura. E aí chamei os meninos, nós fizemos aqui, 5 pessoas, a oração, um dia de quarta-feira, e ficamos mais ou menos uns 15 minutos orando, mentalizando, elas duas, né, envolvendo, sabíamos da capacidade que cada um da gente tinha do magnetismo animal nosso, sabíamos também dos espíritos bons que fazem parte desta casa, como de todas as casas do bem, e aí pedimos a eles que, se possível, que ajudasse. E durante os 15 minutos nós fizemos aquele círculo de oração. Beleza, terminou, fomos embora, um dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, e eu acompanhando. E elas foram desinchando e foram melhorando. Sandra foi para Salvador, para a casa da filha, que estava lá. Ele disse, aceita, mas eu vou para Salvador, para a casa de minha filha, porque eu quero morrer perto de minha filha. Cristina ficou aqui. E aí eu fui perguntando a Cristina e ela disse, olha, eu estou melhorando, mas vou para Salvador de novo. E aí marcou, o plano de saúde nosso era o Planserve. O Planserve era meio complicado, hoje está mais ainda, para conseguir marcar uma consulta, agendou uma consulta com o ginecologista em Salvador e com o cirurgião e com o cardiologista, conseguimos as 3 consultas. E quando chegou lá, para a surpresa de Cristina, o mioma tinha desaparecido.
Não tinha murchado o mioma, tinha desaparecido. Na mesma semana, Sandra retornou para Taquarandi e a mesma informação. Isso se passaram 12 anos, as duas estão aí, não teve mais problema nenhum, ficaram sãs. E aí, veja bem, a oração é o que Kardec fala na ação da prece. A prece, de uma forma lógica, não foi pedindo a Deus milagre, não. Nós fizemos de uma forma compreensível da nossa capacidade que poderíamos direcionar para aquelas pessoas e poderiam trazer benefício. O benefício aí tem um outro viés que tem uma relação com o quê? Com a capacidade de absorção das pessoas e com o merecimento. Aí, Tamar, como é essa capacidade de absorção? Lembre da mulher hemorroísa, que está no Evangelho lá, quando um bocado de gente estava do lado de Jesus, e Jesus disse, alguém me tocou. E aí os discípulos disseram, tanta gente aqui, Senhor, tocou. Não, alguém me tocou de uma maneira especial. E aí a mulher, uma coitadinha assim do lado, disse, Senhor, fui eu que te toquei, porque eu sofro de um fluxo hemorrágico, tem mais de 30 anos, e eu acreditei. Aí vem a fé. Eu acreditei que se tocasse pelo menos nas tuas vestes, eu ficaria curada. E aí Jesus disse o quê? A tua fé te curou, vai. Então naquele momento, né, Kardec vem explicar isso. Como foi isso? Jesus, né, tem um magnetismo maravilhoso. A mulher, sabendo disso, foi e buscou o magnetismo de Jesus e promoveu em si mesma a cura. Nada de maravilhoso, nada de milagre, pessoal, é milagre não. Por isso é que Kardec vem tratar e dizer que o magnetismo é uma ciência co-irmã do espiritismo, porque através do estudo do magnetismo a gente consegue compreender que o universo é banhado pelo fluido cósmico universal que pode sofrer a ação do pensamento e da vontade da gente, provocando e promovendo alterações independente da distância nas pessoas. Essa oração que a gente utiliza muito pouco, gente. A gente utiliza muito pouco dessa oração. Kardec, no livro A Gênese, fala a respeito da fotografia, no capítulo dos fluidos, fala a respeito da fotografia do pensamento. E ele diz que todos os pensamentos nossos criam imagens fluídicas. É o que ele chama de fotografia do pensamento. Pensei no copo, está aqui o copo. A gente não consegue imaginar a responsabilidade do nosso pensar. O nosso pensar tem uma responsabilidade tão grande de promover um equilíbrio ou um desequilíbrio em nós mesmos, em primeiro lugar, depois, no nosso ambiente doméstico, no nosso ambiente de trabalho e onde a gente andar. Desculpem. O fluido é neutro. O fluido está aqui, é neutro. Eu vou, pelo meu pensamento e vontade, criar a imagem que for conveniente, que for compatível com o meu nível de evolução. É aí que a gente começa a perceber que é importante demais controlar os nossos pensamentos, pensar em coisas boas, pensar em coisas positivas, e nada melhor do que a gente iniciar o nosso dia através de uma oração, que seria o quê? O que seria então essa oração? Seria a invocação, ou pedir o auxílio da divindade, ou simplesmente a gente criar imagens boas. Uma imagem de quê? Uma imagem da natureza, uma imagem de flores, de rio, de qualquer elemento natural. Essa imagem vai ficar aqui, vai me trazer uma imagem de paz, de quietude. Eu me recordo que uma certa vez, em Juazeiro, eu estava passando por um problema de saúde e eu fui fazer um exame, uma ressonância magnética. E foi a primeira vez que eu fui fazer a ressonância magnética. Né? Aquele exame que você entra dentro daquele tubo, e tinha 3 pessoas que me antecederam que não conseguiram fazer. 3. Aí o médico disse, tem que dar um ansiolítico para a senhora, e a mulher começou a chorar. Veja bem, isso
Isso eu não sabia como era o exame, nunca tinha feito. E aí, cada uma pessoa que saía daquela, saía chorando, em estado de pânico, e aquilo causava mais medo em mim. E naquele instante, ele disse, a menina atendente chamou e disse, olha, é do senhor. Aí me explicou como é que você vai fazer. A primeira sensação que me veio foi de pânico também. Depois eu disse, peraí. Não. Eu simplesmente vou controlar esse pânico, eu vou ter um autodomínio sobre mim mesmo. Aí eu passei a ser meu próprio terapeuta, conversar comigo. E aí naquele instante, eu troquei a roupa e aí deitei e relaxei. Fechei os olhos, comecei a fazer um exercício de respiração e relaxei. E aí comecei a viajar, a criar imagens bonitas, né, daqui da Serra de Jacobina, né, do rio, da cachoeira, e comecei, fui criando essas imagens mentais e relaxei de tal forma que eu só vi a atendente dizer, ei, terminou. Exercício é nada mais, nada menos do que isso, um controle da ansiedade, da angústia que a gente pode ter. Nós ocidentais trabalhamos muito pouco com isso, os ocidentais, os orientais trabalham muito com isso. O pessoal do Oriente já tem, desde pequenininho, os meninos já trabalham com meditação, com controle do pensamento, que é um fluxo ininterrupto, mas começa a ter esse controle. Me recordo que uma outra vez, eu estava em Salvador, no estacionamento de um apartamento de minha sobrinha, no subsolo, e eu estava com a caminhonete, e a caminhonete simplesmente, eu com a família dentro do carro, e ela automática, e de repente apagou tudo. Desligou o carro, e os vidros, ela automática, travou tudo, travou o vidro, travou tudo. Deu uma pane elétrica. Primeira cena, começou todo mundo a gritar, imagina, lá embaixo, no escuro, sem ar-condicionado, sem nada, todo mundo começou, calma gente, calma, vamos ter calma, vamos controlar isso aqui, calma. Aí comecei a controlar todo mundo, primeiro me controlar e depois controlar todo mundo, e não tinha celular que tinha era daqueles tijolões na época, e aí simplesmente tinha uma menina do lado, eu bati no vidro, ela veio, eu comecei a falar com ela através de mímica, abri o capô e mandei ela mexer no cabo da bateria, já sentindo falta de ar dentro do carro, e aí ela foi, mexeu, aí voltou a pane, o sistema elétrico voltou a funcionar, abriu os vidros, saiu todo mundo. São situações que a gente pode acontecer dentro de um elevador, faltar energia, você preso dentro de um elevador, ou na rua, num acidente. Nesse momento a gente tem que ter esse autodomínio, esse controle. E isso aí faz com que a gente entre em pânico ou não. Qual a relação disso com o que nós estamos falando? A racionalidade. Qual a relação disso? Nesse momento, se a gente já tem esse costume de utilizar tudo na nossa vida de uma forma mais racional e ter um domínio, um controle e utilizar-se desse viés da oração, a gente vai ter mais tranquilidade. É fácil? Não. Claro que não é fácil, mas é exercício. O cara, para chegar a ser um campeão numa Olimpíada, ele passou anos treinando. Então nós temos que ter esse costume, né? Esse costume de iniciarmos logo de manhãzinha esse dia, criando essas imagens mentais boas, agradáveis, tranquilas. Eu tenho dito que esse aqui, para mim, é a maior invenção do século, é o celular. Como eu estou morando agora na zona rural, e eu tenho visto, você não vê mais ninguém na roça a não ser com celular. Não tem uma pessoa que não tem, eu acho que não tem. Eu vi essa semana uma reportagem sobre a quantidade de celulares aqui no Brasil. Tem mais celulares do que habitantes. Lá na roça, todo mundo tem. Todo mundo. Estou numa comunidade que tem 500 habitantes. Tem mais de 500 celulares. Toda pessoa, toda criança, todo mundo tem. Né? Beleza. Isso aqui acabou com máquina fotográfica, né? Substituiu tantos equipamentos que a gente utilizava. Telefone, acabou o orelhão, acabou o telefone em casa, ninguém tem mais.
Até os bancos diminuiu. Eu não sei quanto tempo tem que eu fui na minha agência bancária que fica em Juazeiro. Tem muitos anos que eu não vou. Cartão ninguém usa. Hoje eu disse para o menino, passei na farmácia ali na estante. E aí, para surpresa, o rapaz me pagou uma verdura que eu trouxe. E aí eu peguei uma cédula de R$50 e comprei um remédio. Aí ele deu a risada e disse, pegou assim a cédula e disse, a coisa mais difícil é a gente ver dinheiro hoje. Ninguém. Aí eu disse, eu também não sei quanto tempo tem que eu peguei numa cédula. Aí você só trabalha hoje com o Pix, né? E você vai fazer pagamento em espécie, ninguém quer mais, né? É o Pix, uma tecnologia, algo fantástico. Né? Você assiste jogo, você assiste futebol, você assiste telejornal, novela, tudo, lê jornal. Eu sempre gostei de ler jornal, eu comprava jornal à tarde naquela época, em vários jornais, hoje eu faço tudo aqui. Maravilha! Só que, aí é que entra a questão, né, da racionalidade, do uso da racionalidade. Ora, se eu tenho consciência que tem aqui esse fluido cósmico universal, se eu tenho consciência de que eu posso criar as imagens mentais que ficam ao meu derredor, que isso me traz equilíbrio ou desequilíbrio, isso me traz quietude ou inquietude, e esse aqui é o meu maior companheiro durante o dia, porque o maior companheiro da gente é isso aqui, não é mais mulher, não é mais irmão, não é filho, não é ninguém. A gente pode perder tudo, menos o celular. Aí a gente recebe centenas de informações através do WhatsApp ou das redes sociais e centenas de vídeos. É aí que entra a questão. Tudo aquilo que a gente vê, o pensamento cria logo a imagem. A seletividade nossa é que fala mais forte aqui agora. Eu vou ter que ser seletivo. Eu posso receber tudo. Agora eu abrir e eu ver e gostar, ao dedinho, eu vou ser seletivo, porque eu sei que o que eu ver aqui vai ficar guardado aqui na minha mente. E quando eu vejo que guarda na minha mente, cria a imagem aqui e vai me provocar estabilidade, tranquilidade, quietude ou o inverso. Então hoje eu não assisto nada que me impacte, que me cause qualquer mal-estar. Eu fui na galeria hoje, eu passei uns 30 minutos apagando coisa que eu nem sei o que era aqui. Um bocado de coisa que eu vejo, que eu participo hoje de mais de 200 grupos, eu tenho mais de 3.000 contatos. Quando eu vejo que é de pessoa que eu abri uma vez, que vem coisa ruim, eu já apago logo, nem abro. E na hora que eu vou escolher aqui, né, ou YouTube, ou TikTok, ou qualquer outra rede social, o Instagram, o Facebook, eu vou só buscar algo que venha me edificar, me construir. Bebendo na fonte de Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por que isso? E isso eu vou atrelar a essa vivência da minha fé, daquilo que eu acredito, com a responsabilidade das minhas orações, que é justamente as minhas invocações para criar coisas boas. Se eu passo a ter um equilíbrio, se eu passo a estar bem, eu vou estar apto a contribuir para o bem-estar do mundo e também para o bem-estar das pessoas que precisam. Quantas pessoas às vezes buscam a gente angustiados, precisando da gente, e que tem vergonha de falar e só quer se aproximar da gente para receber um abraço, ou às vezes nem para receber um abraço, só para sentir as nossas energias. Quantas pessoas? E quanto de nós não fazemos isso? Hoje eu mesmo estava numa situação, hoje eu tive um problema sério que eu queria um abraço. Né, um problema seríssimo que eu tive aqui na cidade, aí eu parei assim, foi um teste grande para mim, eu disse, puxa, eu precisava de um abraço de alguém. Se alguém me desse um abraço agora, seria tão bom. Aí rodei, fui aqui na missão, desci, fui aqui, fui ali embaixo. Aí cheguei ali em cima e disse, rapaz, é o momento de orar. Aí, orei. Quando eu orei, foi passando, Marcos, aquela menina que trabalha no abrigo, que ela, esqueci o nome, é bem magrinha. Hã? Não, a pequenininha, magrinha. Que cuida dos... Hein? A bem... Hã? É uma funcionária do lar do idoso. Ela é bem magrinha.
Na hora que eu cheguei ali na Rua da Saudade, né, que eu ia subindo num passeio, ela me viu e disse: "Ô, seu Itamar, quanto tempo que eu não lhe vejo, deixa eu lhe dar um abraço." Aí me deu o abraço que eu tanto queria. O abraço que eu tanto queria, ela me deu. Aí eu apertei, abracei, beijei na cabeça dela. Fiquei emocionado e digo: olha aí, eu não achei ninguém para me abraçar, orei, aí Deus mandou essa pessoa. Eu só queria aquilo. Então, quantas vezes nós estamos numa situação dessa? As energias dela, o fluido dela ali, animalizado, maravilhoso. Aí eu apertei, eu senti, aí depois me emocionei e agradeci a Deus. Muito obrigado, Senhor. Então, nós precisamos estar sempre aptos a fazer isso. Só que para isso a gente tem que estar bom. A gente só vai dar o que a gente tem. A gente tem que estar são. Para cuidar de doente, a gente tem que estar são. Então, é essa a responsabilidade que nós temos, porque nós temos essa fé. Mas não a fé de acreditar assim cegamente, não. Essa fé, que é essa crença que nós temos, que somos seres humanos bons e que estamos aptos a fazermos o bem. E nós fazemos essa oração também, porque as nossas ações do bem é uma verdadeira oração. Mas temos que intensificar isso, orar mais, gente. Aliás, Kardec fala que a oração é um verdadeiro magnetismo espiritual. E precisamos orar mais, né? Aquele momento que a gente não quer pedir, nem quer agradecer, a gente só quer orar. O que Kardec chama aqui, o louvar. Normalmente a gente pede, como a gente pede? E a gente pede só o que a gente acha que seria o melhor para a gente. E nem sempre a gente recebe aquilo que a gente acha que é o melhor para a gente, porque aquilo que a gente acha não seria o melhor para a gente. Maria Dolores tem uma oração maravilhosa que ela diz assim: muito obrigado, Senhor, quando me dizes não com teu amor, e sempre que eu peças o que não devas, não me atendas, Senhor. Né? Muito obrigado, Senhor, quando me dizes não com teu amor, e sempre que eu peças o que não devas, não me atendas, Senhor. A gente pede um bocado de coisa que nem sempre seria o melhor. E aí, nesse momento, é o momento da gente louvar. Como? De que forma que eu vou louvar? É o momento da gente contemplar a natureza, da gente parar um pouquinho, né? Parar em qualquer lugar. Não importa, Kardec fala aqui que o local não importa. Não importa o lugar, o importante é o pensamento. Então, aqui na rua mesmo, se a gente está sentindo angustiado, encosta um pouquinho na parede, num canto, e para um momento assim, respira fundo e, né? Sai daquele burburinho, daquele momento que você entra numa conexão divina e sem perceber a gente recebe uma ajuda de um anjo bom, de um espírito bom, porque ele não se torna fisicamente presente, mas influencia que vem e nos dá um abraço, como eu recebi hoje. Isso é possível, claro que é, gente. Então vamos orar mais, gente. Não vamos de jeito nenhum nos esquecermos da oração. Ela acalma, ela tranquiliza, ela nos fortalece. Ah, como nos fortalece? Porque tem momentos de angústia, gente, tem momento de incerteza, de inquietação, né? Tem momento que a gente não sabe, puxa, momento que dá vontade assim de você, rapaz, e agora? Eu vou desistir de tudo, eu não aguento mais isso. Eu não suporto mais tanto problema, tanta dificuldade, tanta dor. Aí a gente começa a entrar no labirinto. Nesse momento que a oração vem e puxa a gente. É a gente fazer, né, esse processo de fortalecimento. E eu não sei se vocês perceberam, quando a gente faz aquela oração com fé, aquela oração verdadeira, normalmente a gente dá aquela respirada, né? É lógico, a gente entrou no fluido cósmico universal, nas energias boas, e a gente absorve, como aquela mulher Moisés absorveu. A gente recebeu aquilo ali, e aí a gente se oxigenou. A gente está com a bagagem pronta para enfrentar as intempéries, né? As dificuldades do dia a dia, que não é moleza, viu? Não é moleza. A gente está no mundo de provas e expiações, a gente não está aqui fazendo turismo, não. Cada qual tem seu quinhão, cada qual está passando aqui por provas, é um vestibular. Eu costumo dizer que a nossa caminhada aqui na Terra é um verdadeiro vestibular. E o vestibular é cada um responder sua prova. Eu não vou responder a prova de João, de Aloísio, não, de Nice.
Momentos que a gente está junto, mas na hora do vamos ver, é cada qual respondendo por si. Se não for assim, a gente não vai progredir, gente. Beleza, como é que acontece? Falhei, fracassei, puxa, beleza, só serve de lição. Eu vi um dia desse um rapaz que eu peguei uma carona com ele, ele me dizia uma coisa maravilhosa. Ele disse assim: seu Itamar, de tudo na vida a gente tem que extrair uma lição. Ele morou 30 anos em São Paulo. Hoje ele está morando em Baixa Grande. Aí eu disse: como assim? Ele disse: não, tudo que acontecer, a gente tem que perguntar, o que eu aprendi com isso? O que eu aprendi com isso? Aí quando foi essa semana, eu estava em Feira de Santana, fui cortar o cabelo, aí um barbeiro, um cabeleireiro que é evangélico, ele me trouxe uma lição maravilhosa. A gente fazendo, ele comentando, né, começou a comentar sobre alguns problemas, aí ele disse: irmão, ele chama todo mundo de irmão, irmão, eu não me importo com o mal que me fazem, eu aqui não quero fazer mal para ninguém. Qualquer pessoa que estiver me fazendo mal, eu não me importo. Agora, eu não posso fazer o mal para os outros. Aí eu já juntei uma coisa com outra, uma lição, quer dizer, o cara já me deu uma lição ali, né? Então, tudo a gente, nos nossos vestibulares, a gente vai aprendendo um pouquinho com cada um, tendo consciência que daqui uns dias a gente devolve esse corpo à natureza e vamos para o mundo espiritual, que é aqui mesmo. E aí vamos fazer o quê? Uma autorreflexão. O que foi que eu aprendi na minha encarnação lá? O que foi que eu fiz de benefício para o mundo? Quais foram as minhas ações que ajudaram as pessoas? Cada um é que vai responder por si. Cada um. Mas sempre é tempo da gente recomeçar. Sempre é tempo da gente buscar o entendimento dessa crença que nós temos e nos fortalecermos nessa oração, que não importa se é o Pai Nosso ou qualquer que seja outra, mas o importante é quando formos orar, esquecermos do resto, lembrarmos-nos só da oração. Porque quando a gente faz isso, a gente faz com que essa ação ou essa atitude seja uma atitude magnética, de trazer benefício para as pessoas e benefício de retorno para a gente. Vai trazer esse benefício, vai me deixar em paz, em tranquilidade. Por que é que normalmente aqui ou nas casas religiosas sérias todo mundo se sente bem? Porque todo mundo vem para cá com o mesmo propósito, está todo mundo pensando em coisas boas. E a gente pode fazer isso na nossa casa, e a gente deve fazer isso na nossa casa. E a gente deve fazer isso onde a gente estiver. É como se nós estivéssemos aqui, levando ao nosso redor, e é verdade isso, as nossas imagens fluídicas, e que é a nossa verdadeira identidade. Eu posso chegar aqui e falar um bocado de coisa para vocês, mas o Itamar de verdade, só os espíritos é que vão saber, porque está aqui as minhas imagens mentais que eu criei hoje, que eu criei ao longo dos dias, anos, meses, séculos. Então nós podemos fazer isso, porque quando a gente cria uma imagem, olha que outra coisa maravilhosa para a gente encerrar, o nosso pensamento, aliado à vontade, agindo sobre o fluido cósmico universal, é tão importante e maravilhoso, nesse aspecto de maravilha mesmo, que tem a capacidade de modificar essas formas de pensamentos. Se eu pensei aqui num copo sujo, criei a imagem de um copo sujo, mas a partir do instante que eu penso num copo limpo, o copo sujo desaparece, só fica a imagem do copo limpo. Porque é fluídica, ele desaparece, ele não é fixo, ele depende dos pensamentos nossos. É aí que é importante a gente entender aquilo que Jesus falou, orar e vigiar para não cair em tentação. A oração, a vigilância no sentido que eu devo, eu posso, eu faço isso, é a vigilância. E segundo, a tentação, que seria o quê? O copo sujo.
Se o copo sujo virar e derramar, vai derramar na minha cabeça sujeira. Se o copo está com água limpa, vai ser uma água limpa que vai derramar em mim. Então, é essa a tentação no sentido de me causar prejuízo a nível de quietude ou de inquietude. Então, essa oração é algo que está disponível na gente. Temos espaço aí para 2 perguntas, se alguém desejar ou completar alguma coisa. Alguém deseja? Em resumo, orar e vigiar. Orar e vigiar. Orar e vigiar. Como é que a gente faz a vigilância? Porque eu não sei se vocês já perceberam, comigo mesmo acontece isso. De vez em quando a gente começa... De vez em quando, como os nossos lixos mentais são intensos, né, são muitos, de vez em quando a gente começa a pensar um bocado de besteira. Vem uns pensamentos meio maluco, como diz o ditado, vem um bocado de bobagem na cabeça da gente, aí que entra, epa, peraí, vou sair disso aí, não vou pensar isso não. E se insiste, eu vou até mudar de lugar. Vou para ali, vou para acolá, e se insiste, aí eu vou mudar meu foco, observar um quadro desse, olha que maravilha. Ó. É interessante, gente, a gente não tem essa acuidade, essa percepção de focar o nosso pensamento. Normalmente a gente olha o todo. Vamos pegar esse quadro aqui, aí vamos ver. Olhei aqui, é um quadro bonito, mas ó, rapaz, ó, olha como está bonito ali, ó a lua ali, você está vendo? Olha onde tem uma casinha ali, a gente começa a particularizar. Essa particularização faz com que a gente foque. Esse foco faz com que a gente desvie de outros focos. A oração é isso, você sai da pulverização mental para você focar numa coisa só. Aqui, ó, pronto, aí, no momento em que a gente para aqui e começa a analisar as particularidades, a tonalidade, essa cor vermelha, essa coisa, olha, uma planta bonita aqui, começa a... Simplesmente você não vai ter essa influência de outras coisas, você vai ter nisso aqui. Aqui você simplesmente começa aí, esse quadro, já ficou na minha mente, eu já criei aqui. Quando eu for deitar, primeira coisa que vem, a imagem do quadro. E é um quadro que vai me deixar tranquilo, né? Olha uma paisagem bonita, um lago aqui. A gente chega na hora de dormir, vai dormir com aquela imagem. O pensar tem uma influência muito maior do que o que a gente imagina a nível de nos deixar em paz, tranquilo, dormir e viver em busca de uma vida mais tranquila, mais harmônica, né? Sem ocupar tantos médicos, né, Weber? Sem ocupar tantos médicos, porque a gente vai ser o nosso próprio terapeuta, né? Eu fico encantado quando eu encontro algumas pessoas com sabedoria popular, né? Encontro aí nessas roças muita gente com a sabedoria popular. Um dia desse eu encontrei um rapaz que ele dizia: seu Itamar, o senhor já percebeu como os passarinhos de manhã amanhecem mais alegres do que de tarde? Aí eu disse: como assim? Ele disse: perceba. Aí eu passei a perceber. Quando vai amanhecer, os passarinhos começam a cantar, mas o cantar dos pássaros de manhã é diferente. Estão anunciando, né? É como se eles estivessem anunciando um novo dia, uma alegria, é vida. Eu digo: puxa, rapaz, que coisa maravilhosa. À tarde eles estão cantando, mas o cantar é diferente. Qual a importância disso? Para ele. A importância não é para o pássaro, é para ele que percebeu isso. Ele criou aquele mecanismo de encontrar algo para lhe deixar satisfeito, feliz, alegre, ouvindo o canto do pássaro. Maravilha. Quando você vai orar à noite, pela manhã, você já ora mais perfeito, porque você saiu e seu espírito trouxe alguma coisa que você no dia aqui não conseguiu. Verdade, eu amo. Ora mais a boca. As vibrações são boas. Verdade. Bem, então, eu espero que essas reflexões sirvam para nos criar uma motivação maior de orarmos mais, né? Uma motivação de entendermos mais essa fé raciocinada que Kardec trouxe, de que somos responsáveis por nós mesmos. Muita paz e vamos orar. Vamos orar, vamos fazer a oração. Não, vai fazer a oração final. Depois aí. Então,
Vamos orar. Vamos fazer a oração final. Divino amigo Jesus, nesses instantes, queremos te pedir, abençoa a todas as pessoas que estão presentes aqui, assim também como os seus familiares, que cada um de nós mentalizemos os nossos familiares, mas além dos nossos familiares, mentalizemos os nossos amigos, ou mentalizemos aquelas pessoas que estão angustiadas, inquietas, passando por problemas, dificuldades, sem sentido na vida. Abençoa, Jesus, a todas essas pessoas às quais estamos pensando agora. Permite que os bons espíritos estejam visitando-as, abraçando-as, fortalecendo-as, que elas se sintam protegidas, que elas se sintam, Jesus, visitadas por Ti, visitada pelos bons espíritos. Queremos nesse instante também te pedir, Jesus, leva esse magnetismo maravilhoso de todos nós para aqueles nossos irmãos e irmãs do Lar do Idoso Cruzada do Bem, para todas as pessoas que se encontram na Clínica Santa Bárbara, no Hospital Regional, na UPA, na Policlínica, enfim, nas suas casas, onde tenham pessoas necessitadas, que esse magnetismo possa envolver, possa abraçar, possa fortalecer, levando ânimo, intensificando a fé, dando-lhes paciência, tolerância e resignação, Jesus. Queremos te pedir, em nosso benefício também, Jesus, esteja conosco, nos abraça, nos fortalece, nos acompanha no nosso dia a dia, nos mostrando sempre a necessidade de sermos bons, de amarmos, de perdoarmos, de tolerarmos e de compreendermos que cada um é cada um. Mas, independente disso, que possamos, Jesus, amar a todos indistintamente. Nos ampara e nos protege, hoje e sempre. Muito obrigada, Itamar. É muito bom a gente ouvir essas palavras e a gente está aí precisando, a fé, sempre, né, a estar alimentando, fortalecendo essa nossa fé, porque a gente sempre, de vez em quando, a gente tem umas caidinhas, né? Então, nesse momento, eu vou repetir aqui as atividades da casa, que vocês sabem que a casa está funcionando durante toda a semana. Tem curso dia de quarta-feira, tem curso dia de quinta-feira e tem passes, então quem quiser vir. Agora também um convite que eu faço assim bem especial, é para o sopão. Gente, nós estamos precisando de pessoas para colocar, como diz, a mão na massa, para ajudar a fazer o sopão mesmo. Então, quem tiver disponível, é toda terça-feira, 9 horas, nós estamos lá no Lar do Idoso. Então, quem puder dar sua contribuição de ir lá, mexer, cortar uma verdura. Nós não podemos deixar esse projeto parar, não podemos. Então, quem tiver disposto, quem conhece alguém que esteja precisando distrair um pouco, que esteja triste, como eu digo, quem tiver com alguma tristeza, vão lá que a tristeza vai embora. Que é um momento que a gente fica lá conversando, cortando a verdura, fazendo, a gente esquece e se fortalece, não é? Então, o convite que eu faço aí é o sopão. E tem alguém aqui que está pela primeira vez? Pelo que eu vi, não. Nós vamos fazer aqui os sorteios. Vai, Itamar, sorteia aí. Eu acredito que nem